Vamos lá, pessoal. A desportiva generalizada, divulgada no Brasil por Auguste Stélio, predomina neste último a influência do esporte no período de pós-guerra. Acreditar no saber já é uma questão que acreditar é uma ação. E na sua ação você vai expressar o que você acredita. Embora acreditar no saber vai ser um processo ligado aos saberes e à própria ciência. Mesmo nos tempos de ignorância, que é um barbarismo relacionado ao próprio corpo de estudo. Quando o próprio corpo de estudo chega a uma corpolatria, é quando você chega na sua êxtase e extremidades e profundidades aonde você pode pensar que não pode chegar. Quando você vê que você já está na força absoluta, aí que chega a ignorância, porque você vai perceber que além de onde você chegou na profundidade dos seus saberes ligado à guerra, à história, você vai saber que é um ser constante ligado ao aprendizado. Então, acreditar nos saberes e no seu saber em circular, vai haver um saber que é a ciência. Acreditar já é algo importante, porque você já coloca um princípio de grande desenvolvimento, afirmando-se paulatinamente, ou seja, entre países e os campos diplomáticos ligados à própria influência. Não influência, influência da cultura europeia e como elementos que predominam da cultura corporal. Esses saberes ligados à ciência, saberes, vírgula, e ciência, nos coloca a patamares ligados à corpolatria, ao corpo de estudo, ao corpo de ciência. Pois bem, quando olhamos as questões entre papéis, triunfos, conquistas, troféus, imprensas, ou seja, essa linguagem empresarial nos coloca um destaque de acomodações. Já é um período já de despertar diante de crises, um encontro entre a pesquisa e o pesquisador. E o próprio pesquisador vai ser pesquisado, como diz o Deiker, ou seja, várias formas de falar, né? Relacionado à França, relacionado à Alemanha e outros países que colocam esse autor como referência. Então, o esporte na escola é um prolongamento que coloca uma instituição esportiva. E essa instituição esportiva tem o quê? Coletiva de autores que você fez parte. Essa coletiva de autores são homens e mulheres que marcaram a história do esporte. Pode ser esporte individual, esporte coletivo. Então, quando falamos de remo, quando falamos de outras modalidades, lembramos de clubes, né? E essa sociedade que relaciona patamares ligados aos saberes. Embora o conceito de saber está relacionado à ciência e a ciência ao conhecimento e o conhecimento à inteligência, aonde eu vou armazenar, e embora quando armazenamos e pensamos que memorizamos e guardamos ou aprendemos algo constante, nos coloca uma crise epistêmica. Essa maneira de relatar a própria epífase. Essa epífase demonstra um campo de reinos olímpicos ligado ao próprio esporte. Então, pois bem, quando falamos de esporte, falamos de algo que venha dar e recebermos outras interpretações ligadas ao jogo, constatações ligadas ao jogo e as compreensões ligadas ao jogo. A sua espontaneidade vai colocar comparações ligadas a uma cultura eclética e a própria cultura vai refazer e fazer o que você deve fazer, que é o campo sucessório entre regulamentos e regulamentos. Então, vamos colocar o tema central aqui, que é ressumário, ou seja, ressumário é a motricidade que você venha, ou seja, buscar resgatar novas atitudes, novas vitórias, novas maneiras de colocar antônimos e sinônimos na própria racionalização entre o corpo e os seus meios. Quando eu falo meios, são bem feitos. Meios são bem feitas. É relacionado à maneira de dialogar entre a linguagem e os patamares importantes. Os bem feitos e bem feitas
maneiras de dizer, os bem feitos que relacionam a própria história e os seus campos marcoóticos. Marcoóticos, quer dizer, marcos e óticos, relacionado também a narcóticos e outros patamares e contratos ligados à atividade humana. Ao meu ver, sempre vem alguém aqui, eu vou falar que a minha mãe, um tônus maternal ou tônus patriarcal, nos coloca um líquido uterino de mamãe, ou meu pai que faleceu, mas a mãe vem aqui sempre. Não coloque política nos seus discursos de estudos. Mas vem uma consequência, eu penso, como é que eu não vou colocar ação política? Porque aonde há uma ação pedagógica e uma ação educativa, somos mediados pelo próprio homem, com outra mulher, ou seja, departamentos ligados ao gênero e à própria raça. Há uma diplomacia que relaciona sua maneira eficaz. Há uma diplomacia que relaciona sua maneira eficiente de ser, e tendo esse ser, vai ter uma ciência. E a própria ciência fica essa divisão entre ciência e o saber e ciência. E quando acreditamos na própria ciência, houve um saber ou houve um conhecimento? O próprio conhecimento fala para a própria consciência. O que é saber? O que são saberes? É a própria sabedoria que eu tenho ou sabedoria de outros, ou outras, ou terceiros, ou palavras que são colocadas entre poder público e poder privado? Então, poder público são terceiros? Nós somos o quê? Somos primários, secundários? Há maneiras de colocarmos a produtividade e a reprodutividade relacionada à própria pesquisa. Então, como conta aquela música, ou seja, que questões são importantes ligado, que país é esse? Que país é esse? Então, são fatores ligados à pedagogia. E a pedagogia tem as suas relações ligadas à arte de ensinar, e essa arte de ensinar é uma arte de conhecer e reconhecer. E essa arte vai colocar fatores como também ligado à própria maneira de colegiar a própria faculdade, conhecendo, mapeando, havendo divisões, debates, discursos, congressos, simpósios, convenções, que vão haver uma linguagem epífera relacionada ao próprio campo epistêmico, aonde a maneira que eu vou gestuar meu próprio verbo seja a minha própria palavra, que é a minha própria boca, a minha própria boca também é um campo verbal motor, o campo verbo manual motor, nessa maneira de verbalizar, expressar nos campos das mandíbulas, e o corpo como um todo nos coloca uma legislação, e essa legislação está ligada ao quê? Entre palavras ditas, feitas e escritas, nessa motrivivência, nessa gestação ligado à escrevivência. E a escrevivência fala, se eu parar de cantar, se eu parar de andar, se eu parar de movimentar, eu chegar até um ápice ligado à própria corpolatria. E a própria corpolatria coloca uma imagem corporal, o espelho meu. Quem está pesquisando mais do que eu? Aí tem uma consciência ligada ao próprio egocentrismo. E o próprio egocentrismo vai haver uma cobrança diante de ti para você ser melhor ou menos eficaz, muita cobrança. E essa própria legalidade entre o egocentrismo, vamos chegar ao campo heterônico, a heteronomia, que relaciona essas jogas de valores ligados a questões de homem, mulher, criança, menino, e que há fatores que possam colocar constituições e reconstituições entre esses muros científicos. Coloco muros científicos aqui citando até alguns autores também ligados à educação e o Senado. O Cristóvão Buarque, que coloca a aventura universitária, que tem uns temas ali no capítulo, ela coloca coloca muros científicos, que relacionam inclusive os campos inclusivos, que relacionam a busca e a eficiência e a sua eficácia diante da educação física e o movimento e os seus saberes. É lógico que não fala de universidade, vai falar de vários polos, ligado à Cortopa, que foi um grande também reforma relacionada aos universitários em épocas, o campo da América, os planos Mercosul e os movimentos renovadores ligados à educação e à física, a educação e o conhecimento, a educação, ou seja, a educação física associou, porque ela tem um fator nuclear importante, que é a busca dos seus saberes. No final da década de 70, no início da década de 70, a RBCE, como a Revista Brasileira de Ciência do Esporte, e outras revistas, Skinner, ou seja, Movimente-se, várias revistas
nos ajudou a ter esse esquema